Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 17, Atos 17, verso 29. Então vejamos o que a palavra de Deus diz assim: portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhadas pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação do Espírito nesse momento. Falemos com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós lemos a sua palavra, e tal como nós reconhecemos, nós necessitamos agora da iluminação do seu Espírito, Senhor. Seja conosco, nos favoreça e nos alimente por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. O apóstolo Paulo, está fazendo um sermão, como nós já sabemos. Ele vai fazer o seu discurso em Atenas. E agora, ele está na segunda parte, por assim dizer, do seu sermão. Tal como um pregador, tal como era a maneira que o apóstolo Paulo fazia, não somente nas suas pregações que nós temos registrados no livro de Atos, os seus discursos, mas ele também fazia isso nas suas cartas, Você percebe que essa é a estrutura paulina, é o seu jeito de apresentar o evangelho, de falar, de ensinar. Como que é esse jeito? Você percebe que quando ele inicia o seu discurso no verso 22, ele começa a fazer o quê? A apresentação do Deus que as pessoas estavam confusas acerca da sua doutrina, do seu ensino. Então, nós olhamos para o verso 24, que tudo aquilo que o apóstolo Paulo faz até o verso 28, e aí no verso 29 vai mudar, é uma apresentação indicando para nós quem é Deus. Ele está fazendo uma apresentação. E depois, então, do verso 29 em diante, ele vai fazer, então, alguns requerimentos, que nós também chamamos de aplicações. Agora ele vai chamar o seu auditório para responder à pregação, à apresentação que ele fez. E isso nós chamamos de os indicativos, quando ele indica quem Deus é, ou como ele frequentemente faz nas suas cartas, aquilo que Deus fez, para depois ele então fazer os seus imperativos, que são as ordens, que são os mandamentos. Olha, agora que vocês entenderam que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Deus fez tal coisa, vocês devem responder a esse chamado. Vocês devem andar assim, vocês devem viver assim, vocês devem fazer isso ou aquilo. Então Paulo está exatamente nessa parte da sua apresentação do evangelho. Ele está nos imperativos. Agora ele vai aplicar tudo aquilo que ele disse anteriormente. Uma vez que ele apresentou Deus como criador, como sustentador, como transcendente, como um Deus providente, um Deus soberano, um Deus imanente, um Deus que se faz presente na vida do seu povo, que cuida de todos, que sustenta a todos. Uma vez que agora ele apresenta esse Deus que não pode ser contido por templos feitos por mãos humanas, que é independente, não depende de ninguém. Que tipo de resposta esse Deus, que é tão grande, tão distinto, tão único, ele requer dos homens? E agora é o que Paulo vai fazer. Paulo vai falar que Deus está notificando
a humanidade, a todos os ouvintes. Nesse caso ele notifica Atenas, mas esse é um chamado universal. Deus notifica todas as pessoas. Você vê que no verso 30, ele diz assim: mas agora ele ordena, e algumas traduções ele notifica, né? Todos nós sabemos o que é uma notificação, já recebemos, né? Os órgãos judiciais, os órgãos públicos, eles muitas vezes eles fazem notificações. Eles mandam lá uma carta, um e-mail, um prazo que você precisa cumprir, e se você não cumprir aquele prazo, você vai responder consequências se você não cumprir. Então, da mesma maneira, aqui nós temos a autoridade máxima notificando a humanidade. É uma notificação de Deus, não é um convite, é uma ordem, que se não for cumprida dentro do prazo estabelecido, que ele também vai mostrar esse prazo nesse texto, haverá consequências, né? Então é isso que Deus está fazendo, ele está notificando a humanidade, está notificando todas as pessoas. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós temos 3 pontos nessa segunda parte. A primeira delas está do verso 29 ao 30, quando Deus vai fazer as exigências, né, da sua notificação para os seus ouvintes. A segunda está no verso 31, quando ele vai mostrar as razões pelas quais nós devemos obedecer essa notificação. Por que nós temos que respondê-la? Nós não podemos desprezar essa notificação de Deus. Está no verso 31 essa resposta. E por fim, nós temos as diversas reações à notificação divina. As respostas que cada um dos ouvintes deram àquilo que foi apresentado pelo apóstolo Paulo como essa notificação de Deus. Então vamos ver essas 3 coisas nessa noite. Então a primeira coisa, nós temos aí as exigências de Deus, né, as suas notificações. Paulo vai fazer claramente uma conclusão com base em tudo que ele falou. Veja que o verso 29, ele começa assim, ó: portanto, então essa é uma conjunção, né, adversativa que nós chamamos, é um elemento de ligação na apresentação da sua mensagem. Paulo começa falando assim, ó, com base nisso, esse portanto é assim, ó, já que vocês ouviram todas essas coisas sobre Deus, portanto então, agora, né, é isso que vocês precisam entender. E aí ele começa dizendo assim, ó: portanto, visto que somos geração de Deus, notem comigo, o verso 28, ele termina dizendo que nós somos geração de Deus, ou seja, criados por Ele, né? A palavra geração aqui é a palavra genos, da onde vem genes, ou genealogia, ou descendência, ou nação, ou raça, para mostrar a origem de uma pessoa ou de alguma coisa. Então é como se a primeira coisa que Paulo fizesse no seu sermão, depois de falar todas essas coisas, ele fosse fundamentar, antes de falar as suas exigências, ele fosse fazer uma fundamentação do porquê que também essas pessoas precisam responder. Elas não podem ignorar o que Deus está dizendo. E aí então, rapidamente, eu quero falar algumas coisas sobre essa palavra genos, né? Essa palavra geração, que possui um amplo significado. E para os gregos aqui, elas teriam um peso de falar assim, olha, isso precisa ser levado a sério, porque ele estava falando para o seu auditório que eles, na verdade, eles eram descendentes desse Deus que Paulo está apresentando, e não dos outros deuses que eles cultuavam. Então a primeira coisa que Paulo queria mostrar para eles, que eles deveriam responder o que Paulo vai dizer a seguir, é que Deus é o seu progenitor, esse Deus que Paulo apresentou. É dele que pertence a origem de todas as coisas. É como se Deus estivesse sendo apresentado aqui também, não só como progenitor da raça humana, o criador de todos os homens, mas a palavra genos também, ela era atribuída no sentido de que havia nesse Deus que Paulo está apresentando uma paternidade. Então, num sentido, Deus é o pai de toda a humanidade, no sentido de que ele é o criador, ele é o progenitor, ele é o primeiro, ele dá origem a todos. Então, nesse sentido. Agora, nós precisamos entender que existe um outro sentido, que Deus é pai também. E a gente precisa fazer essa diferenciação, que nós chamamos de pessoas que foram criadas por Deus e estão na condição de criatura, mas ainda estão perdidas. E aqueles que foram adotados por Deus pela fé, por meio de Jesus Cristo. Esses são filhos de Deus,
por meio da redenção, eles são salvos em Cristo Jesus. Então existe essa diferença. Então é óbvio que Paulo, ele está fazendo um primeiro contato, então ele não vai se gastar explicando essas coisas, ele apenas quer fazer o quê? Ele quer colocar um peso em cima das suas declarações, ele quer colocar uma carga naquilo que ele vai dizer agora. Olha, esse Deus, ele é como o pai de vocês precisam ouvir ele. Vocês precisam atender o seu chamado. Vocês não podem menosprezar. Por que filho menospreza o seu pai? E um terceiro significado dessa palavra genos, ela também traz o sentido de qualidade de natureza. Ou seja, mostra a natureza de alguma coisa, da sua descendência. Que para nós, isso é completamente compatível com aquela doutrina bíblica e verdadeira que nós chamamos da imagem e semelhança de Deus. Então, Paulo utiliza essa expressão, portanto, se nós somos geração de Deus, aí ele vai falar da idolatria. O que ele quer exatamente enfatizar? Fazendo uma conexão já com a próxima exigência. Ele quer mostrar assim, que é um contrassenso fazer imagens de Deus, uma vez que nós já somos a imagem de Deus. Que nós já refletimos qualidades divinas, características divinas. Então, quando Deus, ele cria o homem, ele compartilha com o homem coisas que pertencem a ele, que nós chamamos, dos atributos comunicáveis, das coisas que pertencem a Deus e ele também dá aos homens. Então, quando nós olhamos para isso, é isso que Paulo quer ressaltar também. Ele quer mostrar o quê? Que existe coisas parecidas em Deus e, portanto, nós não precisamos tentar reproduzir Deus por imagens, porque a imagem de Deus, ela pode ser vista nos homens. Tentar reproduzir Deus por arte, por imaginação, por coisas criadas, é um contrassenso àquilo que o próprio Deus já fez. Porque a representação máxima de Deus na criação, que é espírito, que é incorpóreo, que é transcendente, que não pode ser contido pela criação, que não pode ser confundido com ela já foi expressa nos homens. Ela é refletida em nós, a coroa da criação, que refletem esses atributos divinos em nós. Então é isso que Paulo quer fundamentar as exigências. Olha, vocês, tal como Deus é o seu progenitor, tal como Deus é o seu criador, tal como Deus é o seu pai, tal como Deus compartilhou com vocês coisas que pertencem a Ele, vocês devem responder essas coisas que eu vou dizer. Então a primeira notificação que Paulo vai fazer, perceba aí, ele vai fundamentar no verso 29, portanto, visto que nós somos geração de Deus, então a primeira coisa que Deus vai dizer é o quê? Sobre como Ele quer ser adorado. Então Deus não aceita qualquer tipo de adoração, Ele não aceita simplesmente sinceridade. Sinceridade não é suficiente no culto. Você pode falar, não, mas o meu coração é sincero. Tudo bem, você precisa ser sincero, mas Deus tem uma maneira que Ele quer ser adorado. E ele começa mostrando que a maneira como esses gregos tentavam cultuar a Deus, e eles erravam feio, porque eles não tinham a revelação de Deus, que orientava, eles tateavam no escuro, eles criavam divindades aleatoriamente, na tentativa de cultuar o Deus verdadeiro, os deuses verdadeiros conforme eles entendiam. Esses homens, eles erravam nesse sentido. Então, quando nós olhamos para esse texto, Deus está mostrando isso, que em primeiro lugar, Ele vai mostrar para nós como o Criador, como esse Deus, Ele não quer ser adorado. Então essa é uma maneira simples. Como que você explica uma coisa que Deus quer no culto, na sua adoração, na sua devoção? Ele começa explicando assim, como Ele não quer. Essa é uma maneira fácil de você explicar as coisas, Para você dizer objetivamente o que algo é, comece explicando aquilo que não é, que fica mais claro ainda. Então é isso que Paulo vai dizer, Deus, Ele não quer ser adorado. Em primeiro lugar, Ele não quer nem mesmo que nós pensemos coisas equivocadas a seu respeito. Veja, não devemos pensar. Então, antes mesmo de cultivar ídolos feitos pelas mãos, nós devemos corrigir o quê? Os ídolos que nós erigimos em nossa mente. E é muito fácil sustentar pensamentos errados sobre Deus. É muito fácil criarmos um Deus conforme a nossa imaginação,
conforme as nossas preferências, né? Frequentemente você escuta numa conversa ou outra, né? Não de quem geralmente tem a Escritura como sua autoridade infalível, mas as pessoas dizem, não, o meu Deus, ele é assim, Deus para mim ele é desse jeito. Não, Deus para você, não importa como Deus é para você, o que importa é como Deus se revela na Escritura. Como a Bíblia diz que Deus é, ela é a fonte de autoridade para nos ensinar a verdade sobre Deus. Então a primeira coisa que Paulo vai dizer aqui, ele falou assim, olha, Deus não quer ser adorado com pensamentos equivocados, ele não aceita isso, ele não requer isso. E além disso, nós também não podemos supor ou pensar que Deus de alguma maneira possa ser adorado por meio de coisas criadas por homens, imagens, ou a arte, ou a imaginação do homem. E aqui é uma coisa importante, né? Geralmente nós vemos que a nossa geração, principalmente a nossa geração, ela é muito criativa. Os cultos são cheios de criatividade, cheio de mirabolices, né? Cheio de coisas. Então veja, Deus fala assim, olha, a sua criatividade, a sua imaginação, as suas maneiras de pensar como é o culto, eu não quero elas. Eu quero ser adorado como eu me revelo nas Escrituras. E nós aprendemos isso no livro de Levíticos, que mostra que Deus, ele exige algumas coisas que sejam feitas no culto, porque o culto, a adoração a Deus, ela não é para nós, ela é para Deus. Então o culto não é para eu chegar aqui e falar assim, nossa, como eu gostei do culto, embora o Senhor nos alimente. A gente sai muitas vezes com essa sensação da igreja, né? Como foi bom o culto hoje, mas quem é que tem que gostar do culto? É Deus, porque o culto é para Ele. É Deus que fala como as coisas têm que ser feitas. Então basicamente é como se a primeira notificação aqui é corrigindo a adoração, falando assim, olha, Deus ele quer ser adorado, não apenas da maneira correta, sem imagens, mas ele quer pensamentos, uma visão correta sobre ele. Então aqui nós já temos algumas aplicações para nós nesse ponto. A primeira aplicação é sobre a importância de nós, a igreja, estudarmos a doutrina de Deus, que nós chamamos de teologia, ou teontologia na teologia, que é de nós conhecermos corretamente como Deus se revela nas Escrituras. E muitas vezes nós somos carentes dessas coisas. Nós não conhecemos os atributos de Deus. Se você talvez perguntar para um cristão, olha, descreva os atributos de Deus para mim. Talvez ele vai perguntar, o que são atributos? Descreva as características, virtudes de Deus, características. Ainda vai ter dificuldade. Então é importante nós conhecermos quem Deus é, porque foi exatamente isso que Paulo fez aqui. Ele descreveu o quê? Os atributos de Deus, ele apresentou Deus, né? Então é importante nós conhecermos essas categorias desses atributos, conhecermos como esses atributos, eles se relacionam entre si. Isso não é só coisa de quem faz teologia, isso é coisa da igreja. Todo cristão precisa conhecer os atributos de Deus, não é coisa só de pastor e seminarista, não, é coisa de todo mundo. Deixa eu te perguntar uma coisa, você já leu, ou você já estudou algum livro sobre atributos de Deus? Porque nós temos bons livros hoje que são fininhos, que fazem apresentações magníficas dos atributos de Deus, né? Você pode pedir ajuda para a equipe pastoral, mas você precisa conhecer os atributos de Deus, você precisa estudar eles, você precisa conhecer esses atributos. E segundo, nós vemos que Deus aqui de fato, Ele está exigindo essa adoração correta, e Ele nos ensina então que não tem como adorar a Ele corretamente, sem conhecê-lo adequadamente. Como você pode adorar um Deus que você não conhece adequadamente de acordo com a sua revelação? É nisso que nós muitas vezes podemos cair, numa rejeição de culto da parte do Senhor, numa idolatria, porque nós estamos nutrindo pensamentos, adorando um Deus que nós pressupomos que é de um jeito, quando na verdade ele é de outro, conforme ele se revela na palavra. Então, conhecendo a Deus, nós poderemos prestar um culto a Deus que seja apropriado ao Senhor. Uma outra coisa que nós podemos aplicar aqui também, é pensar que todas as práticas erradas na igreja, e talvez até na nossa vida pessoal, elas derivam, elas nascem de uma falsa ideia de quem Deus é. Você pode observar que todo equívoco na igreja, todo exagero, toda prática indevida, todo erro,
toda heresia, elas nascem de uma visão distorcida e corrompida sobre quem Deus é e se revela nas Escrituras. Você pode perceber, deixa eu dar um exemplo para você. Por exemplo, existem igrejas que não praticam a disciplina. E por que elas não praticam a disciplina? Porque elas dão ênfase no amor de Deus. Um Deus que é amoroso, Ele não disciplina. Mas Deus não é só amor, Ele é santidade. Ele não tolera o pecado, Ele não comunga com o pecado, Ele não aceita o pecado. Ele é santo, Ele é justo. Ele se ira, Ele se indigna, Ele abomina, Ele odeia. Mas nós temos dificuldade de entender essas coisas sobre Deus. E nós temos muitas vezes a característica de enfatizar o quê? A bondade, a misericórdia, o amor. Nós esquecemos das outras coisas, entre outras coisas. Então, por exemplo, quando as pessoas vão evangelizar nas ruas, ou evangelizar companheiros, colegas de trabalho, familiares, elas tendem a querer apresentar o evangelho partindo do pressuposto de que Deus é amor, e não está errado. Mas se você só fala do evangelho em termos de amor e bondade, sem mostrar a condenação e a necessidade de arrependimento, você não pregou o evangelho. Porque evangelho é boa notícia só faz sentido para alguém que recebe uma péssima notícia. O evangelho só vai ser luz para quem entender que está em trevas. Para quem está tudo bem, você vai falar, tem mais uma coisa boa aqui para você. Não vai, mas está tudo bem, eu estou bem. Não, você não está bem, você está muito mal, você precisa de luz, você precisa do evangelho. E pregar o evangelho é mostrar para as pessoas que elas estão perdidas. E elas precisam de salvação. Elas necessitam se arrepender. Então, nesse sentido, muitas vezes as coisas que nós fazemos de errado em nossa vida, os excessos, os erros, elas partem exatamente disso. Nós não entendemos corretamente quem Deus é e como Ele se revela. Falta um empenho em nós de conhecer mais quem Deus é a partir das Escrituras. A segunda notificação, e esse é o ponto nevrálgico desse texto, é o coração dele, aqui é o ápice, é quando Paulo então vai dizer aos seus ouvintes, dizendo assim, não podemos supor, que Deus possa ser adorado pela imaginação humana, mas então falando de culto, no verso 30 ele diz, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Ele vai falar do arrependimento, mas notem uma coisa, ele começa dizendo assim, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. O que significa isso? Significa dizer que Deus, Ele não vai cobrar de você aquilo, entre aspas, que você não conhecia anteriormente, aquilo que você não sabia sobre Ele. É como se agora que você conhece a verdade, você foi iluminado pela verdade, a partir de agora há um peso diferente de responsabilidade sobre você. Então, a palavra ignorância, na sua etimologia, ela significa alguém sem luz, alguém que não foi educado, que não foi instruído, que faltou instrução. Então é como se Paulo tivesse falado assim, vocês que estavam, e é interessante, é irônico isso, Paulo está o quê? Na capital do pensamento do mundo, dos pensadores, dos filósofos, dos inteligentes. Vocês que precisam de luz, vocês que precisam de instrução, Então agora Deus, ele diz a vocês, Ele notifica vocês, eu não vou levar em conta o tempo que vocês não tinham instrução, mas agora que vocês foram instruídos sobre quem Deus é e o que Ele exige, Deus haverá de cobrar isso de vocês. Deus haverá de cobrar. E qual que é a notificação? Aí percebam que Paulo vai falar o quê? Do arrependimento. O arrependimento é a notificação de Deus. Ele ordena que todas as pessoas se arrependam. Então aqui nós temos algumas verdades sobre o arrependimento. Vamos fazer algumas perguntas rápidas e responder elas a partir do verso 30. Em primeiro lugar, para quem é o arrependimento? Será que é para alguns? Veja o que o texto diz no verso 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas. Ninguém fica de fora. Todos são chamados por Deus a se arrepender. Todos os homens, é universal, mensagem universal. Uma outra pergunta que esse texto pode nos ajudar a responder. Para onde a gente tem que anunciar o arrependimento? Só em Atenas? Será que é só em alguns locais? Não, ele diz assim, em todas as pessoas, em todos os lugares.
É a grande comissão, né? Ir de pregar o evangelho a toda criatura, por todo mundo, né? Até os confins da terra. Então é uma mensagem mundial em todos os lugares. E para quando? Para quando é o arrependimento? Para quando que nós devemos então nos arrepender dos nossos pecados? A resposta começa na mesma adversativa que ele faz, tal como ele começa o verso 29. Portanto, agora ele usa uma outra conjunção, ele diz assim, mas agora. Então qual é o tempo do arrependimento? Não é para amanhã, não é para depois, mas é agora. O tempo é hoje, a necessidade é urgente. Mas o que é o arrependimento? E aí então entra a palavra que aparece aqui, em todos os lugares que se arrependam. A palavra se arrepender aqui, ela é uma derivação da palavra no grego metanoia. Meta vem de transformação, de mudança. Noia vem de mente. Palavra nous, no grego, mente. Então, o que significa arrependimento? Por definição da palavra, significa uma mudança de mente. Mas no sentido teológico, no sentido prático, o que é que Deus está requerindo de nós quando Ele fala de arrependimento? Ele está requerindo o quê? Uma transformação radical, uma transformação notória, uma rendição total a Deus. Significa que o nosso homem interior tem que ser transformado, a mudança de atitude, a mudança espiritual, a mudança moral para Deus, ela tem que ser radical e completa. E ela começa de dentro para fora. Deus traz arrependimento ao coração e, portanto, as outras coisas mudam. Isso quer dizer então, né, os estudiosos eles definem assim o arrependimento. Prestem atenção, os dicionários gregos, os especialistas, falam assim, que arrependimento ele é a mudança do homem interior, uma mudança profunda e radical da mente, incluindo as faculdades de percepção, compreensão, emoções, juízo e vontade, que o Espírito de Deus opera num homem na experiência de salvação. Portanto, para nós que já nos arrependemos e talvez passamos por uma experiência de conversão, nós podemos descrever como é o arrependimento, porque experimentamos ele. Porque na nossa vivência com Deus, não só no início da conversão, mas continuamente nós provamos o quê? Desse arrependimento contínuo que Deus traz sobre nós, que o Espírito traz sobre nós. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que arrependimento, ele não é apenas uma tristeza então pelo pecado, porque também é um aspecto do arrependimento, mas ele é um abandono do pecado. Então arrependimento não é simplesmente ficar triste pelo pecado, não é simplesmente olhar para o pecado e ficar desgostoso, mas é abandoná-lo de fato. É abandoná-lo. Por exemplo, nós sempre usamos a clássica ilustração, usando Judas e Pedro, para mostrar qual a diferença de remorso e arrependimento. A Bíblia diz que Judas, quando viu o que aconteceu com Jesus, o que ele fez? Ele ficou triste. Mas o que ele fez? Ele foi lá e tirou sua própria vida. E o que Pedro fez quando ele ficou lamentando depois de negar Jesus? Alguns dias depois, ele estava pregando o Evangelho no Pentecostes, anunciando corajosamente Jesus Cristo. Ele que havia alguns dias antes negado Jesus. Então arrependimento significa você não só se entristecer pelo que você fez, se envergonhar, mas abandonar. Calvino fala nas suas Institutas que o arrependimento ele é uma profunda decepção consigo mesmo. Imagina só Deus abrir os seus olhos e Ele te mostrar as verdades dos seus pecados. Imagina Deus revelar para você quem é você. De verdade, Deus mostrar quem é você. Às vezes nós somos cegos, nós não conseguimos ver de fato quem nós somos, nós nutrimos ideias elevadas, não, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou isso, eu sou aquilo, mas imagina Deus mostrar quem é você de fato, imagina Deus mostrar e você perceber isso na sua experiência, de que você é um adúltero, porque muitas vezes você cobiça aquilo que não é seu, de que você é um assassino, porque odeia os irmãos, de que você, muitas vezes, pode ser descrito como um mentiroso, um ladrão, conforme as Escrituras falam categoricamente, sem polir as suas palavras, sem medo de machucar a nossa consciência. Imagina, isso não vai deixar profundamente decepcionado?
triste. Isso é arrependimento. É o começo, pelo menos, do arrependimento. É você ver a verdade sobre quem você é, reconhecer que você é, de fato, alguém que merece a condenação de Deus, né? Mas Ele, pela sua misericórdia, Ele transforma o nosso coração. Então, veja, a primeira aplicação nesse ponto, então, de arrependimento. Nós percebemos o quê? Que a revelação de Deus, agora que nós não somos mais ignorantes, ela aumenta a responsabilidade. Não vai haver desculpas para aqueles que conhecem o Evangelho e ainda desprezam o Evangelho. Pedro diz isso, né, nas suas cartas. Ele diz: pois seria melhor que vocês nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Como eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada voltou a se revolver no lamaçal. Pedro está falando isso para falsos mestres que saíram da igreja, que mostraram que nunca se converteram, que nunca se arrependeram. Mas tem um problema: eles estavam na igreja e eles ouviram o Evangelho. Eles não são mais ignorantes. E é isso que Paulo está falando assim: agora que vocês conhecem, o peso de Deus, né, ele vai ser maior. Não é isso que a Escritura fala? Aquele que muito é dado, muito será cobrado. É por isso que Tiago diz assim: olha, não queiram ser vocês mestres, não queiram ser aqueles que ensinam. Não é que ele está desmotivando, mas ele quer mostrar o quê? Há um peso. Deus vai julgar com maior severidade pastores e pregadores. Sabia disso? Não queiram ser pregadores mestres, porque Deus haverá de exercer sobre eles maior juízo. Tiago 3:1 fala isso. Então é como se ele estivesse mostrando o quê? Só prestem atenção: vocês que ensinam, vocês que conhecem e se debruçam mais sobre a palavra de Deus, Deus vai julgar vocês com maior severidade. Então, se Deus já vai julgar todos nós, porque conhecemos o Evangelho e podemos desprezá-lo, né, quanto mais aqueles que se afadigam. Então, essa é uma aplicação importante. Então, uma outra aplicação aqui, né? Qual é a implicação, então, de saber quem Deus é? Porque Paulo apresentou quem Deus é. E é isso que é arrependimento. Ele prega e fala: Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é aquilo outro. Saber quem Deus é me leva a um entendimento. Se Deus é isso que Paulo está falando, então eu não posso mais ser quem eu sou. Porque se eu continuar sendo quem eu sou, eu vou ser destruído por Deus. Porque Deus, sendo tudo isso, Ele exige que eu me converta a Ele, que eu me volte para Ele, que eu o cultue, que eu o adore, que eu o ame. Eu não posso mais ser a mesma pessoa. E aí Paulo expressa isso de muitas maneiras nas suas cartas, quando ele diz que a conversão, né, que também é uma fé, um arrependimento, estão essas coisas ligadas, em primeiro lugar, em termos de religião, é eu deixar de cultuar os ídolos, para cultuar somente a Deus. Em termos da minha moralidade, do meu dia a dia, é eu deixar de falar mentira e eu falar a verdade, como ele fala em Efésios. É aquele que furtava, então ele não furtar mais, mas antes ele trabalhar. Então é como se Paulo mostrasse, ele fica fazendo esses paralelos, esses contrastes, para dizer assim: olha, Deus exige que aqueles que o conhecem não sejam mais como antes. Por isso, irmãos, que o arrependimento e a conversão, ela não deve ser uma coisa que a gente fica tentando encontrar, ela é evidente. Eu estou em dúvida se eu sou convertido, se eu não sou, ou melhor, eu estou em dúvida se Deus me transformou. Não, você não pode ter dúvida, Deus transformou você ou não. Você deixou de ser quem você era. É isso que é conversão. Conversão é mudar o sentido, é volver-se de um caminho para o outro, é mudar os seus gostos, as suas vontades. Aquelas coisas que antes te interessavam quando você estava no mundo, essas coisas não te atraem mais. Isso é arrependimento. É nítido naquele que foi salvo, que ele foi transformado. Então arrependimento não é uma coisa que a gente tem que ficar procurando numa neblina. Não, ele é um farol que ilumina. Isso fica claro, fica nítido a conversão. Então no verso 31, Paulo vai dar o que agora? As razões para obedecer, né? Obviamente, tudo que Paulo falou para trás é razão para obedecer. Mas agora, é como se ele estivesse fazendo um arremate do seu pensamento sobre quem Deus é,
já que ele revelou que Deus, ele é Criador, Senhor, transcendente, independente, providente, soberano, imanente, sustentador, ele vai revelar uma outra coisa sobre quem Deus é. Olha o verso 31, ele começa dizendo assim: por quê? E aqui está mais uma maneira da gente perceber. Ele fala, se arrependam, agora é a razão. Por quê? Por que nós devemos se arrepender? Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Então veja a razão para nós se arrependermos. Além de todas as outras que nós vimos que é verdade sobre Deus, há uma outra verdade sobre Deus. Deus, ele é juiz. Ele vai julgar o mundo. Ele vai exercer o seu julgamento. Então, algumas coisas sobre o juízo aqui, nesse verso 31 que nós podemos perceber. Primeiro, ele é certo. Ele é certo. Veja que o texto diz assim, ele estabeleceu um dia. No calendário de Deus, ele já marcou, né? Ele já marcou. Nós temos lá nos nossos calendários dias especiais, ou nós programamos o nosso ano, falamos assim, não, esse dia aqui vai ser o dia das minhas férias, esse dia aqui vai ser o dia de tal coisa, esse dia aqui é o dia de tal coisa. Deus, ele fez isso, no calendário de Deus ele colocou o dia, falou assim, ó, esse aqui é o dia do juízo, é o dia do acerto de contas, né? Parece nome de filme, né? O acerto de contas, mas é exatamente isso. Deus, ele vai visitar a humanidade para trazer o seu juízo. Ele já tem essa data marcada. Segundo, ele é universal. Veja que o texto vai dizer, ele estabeleceu um dia que julgará o mundo. Ele vai julgar os vivos, os mortos, os grandes, os pequenos, os homens, as mulheres, os ricos, os pobres. Ninguém vai escapar do juízo de Deus. Todos vão passar pelo tribunal de Deus. Todos vão passar pelo tribunal de Deus, né? Às vezes a gente escuta assim, as pessoas falando assim, não me julgue, é Deus quem me julga. As pessoas tinham que ficar preocupadas com isso, porque a Bíblia fala, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, e elas falam numa tranquilidade, não, porque é Deus que me julga. Isso é um grande problema, porque o juízo de Deus, ele é o quê? Ele é justo, ele é infalível. Veja que o texto vai dizer, ele vai julgar o mundo com justiça. Nós estamos tão acostumados com a injustiça, né? Que quando a gente vê no nosso país homens inocentes sendo presos e bandidos sendo soltos, né? A gente começa a tolerar essas coisas, fala, não, isso é o Brasil, é um país que a gente vive, faz parte, está tudo certo. O inocente paga, o culpado fica livre. A gente está tão acostumado, mas o que Deus fala? Vai chegar um dia que a balança vai equilibrar. Ele vai exercer a justiça dele. E na justiça dele não existe corrupção. O tribunal de Deus, ele é infalível, ele não pode ser fraudado. Deus não aceita propina, Deus não aceita esquema. Deus, não tem como você fraudar provas diante do tribunal de Deus, ou mesmo ocultar provas. Deus vê tudo, não tem como você esconder. E a Bíblia diz aqui exatamente isso, né, que não tem como, Deus vai exercer a sua justiça. E uma outra coisa, veja que ele vai dizer, vai julgar o mundo com justiça por meio de um homem que ele escolheu, e ele vai dizer que esse homem é aquele que ressuscitou dentre os mortos. Nós sabemos de quem ele está falando. Ele está falando que é Jesus Cristo. Jesus vai julgar, né? Jesus, ele vai vir como juiz, ele vai retornar como juiz. Na sua primeira vinda, Jesus veio como um salvador humilde, como um cordeiro, para salvar. Ele fala, né, eu não vim para julgar e condenar, eu vim para salvar. Mas ele fala isso quando? Quando ele estava no seu ministério terreno, antes dele ir para a cruz. Mas quando ele vai para a cruz, ele deixa o seu estado de humilhação e morre, e aí então ele passa para o seu estado de exaltação. No seu estado de exaltação, ele é descrito como o rei. Ele não é mais o cordeiro, mas agora ele é o leão, ele é o rei, ele é aquele que vem para julgar. Ele é aquele que vem com espada, ele é aquele que vem para trazer o julgamento definitivo. Ele mesmo disse isso em Mateus 25, 31, 33, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono de glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Veja, ele vai fazer uma separação.
É o trigo do joio, é os cabritos das ovelhas, é os salvos dos perdidos. Ele vai fazer isso. Então, Jesus ele vai realizar essas coisas. E qual que é a certeza que Paulo dá de que isso vai acontecer? A garantia. Como que você me garante que isso vai acontecer? Ele diz, ele deu a certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Paulo cita a ressurreição como um fato histórico que diz assim, olha, o fato de Deus ressuscitar Jesus Cristo, isso autentica ele como aquele que vai julgar, que vai realizar as coisas que ele mesmo prometeu, né? Jesus, ele foi nomeado dentro do conselho da Trindade para ser este juiz que vai julgar o mundo, né? Ele tem a autoridade judicial para fazer isso. Verso 32 ao verso 34 nós temos então o quê? As reações. Veja quais são as reações. São reações que ainda hoje acontecem, né? Não precisa ser fora da igreja, às vezes acontece dentro da igreja mesmo. Você vê que a primeira reação na verdade, só um parênteses aqui. Veja que o verso 32 fala assim, ó, quando ouviram falar da ressurreição de mortos, então o sermão acaba, a discussão acaba. Eles estavam confusos, lembra? Eles achavam lá no sermão anterior, que Jesus e a ressurreição, a palavra ressurreição no grego é anastasis, eles pensavam que eram dois deuses, um casal de deuses, um homem, um deus masculino, um deus feminino, Jesus e a ressurreição eram dois deuses, né? Que falava sobre cura e sobre restauração. Mas agora Paulo explica que ressurreição não é um deus, ressurreição foi algo que Deus fez, mas para o grego, irmãos, ressurreição é andar para trás. Porque o grego ele tem uma visão que nós chamamos de dualismo, ou dicotomia. Para o grego, matéria, corpo, é tudo ruim, é tudo mal. Então, para eles morrer e ficar no seu estado de espírito, isso é evoluir, ressuscitar é voltar para trás. Por isso que muitos gregos, o que eles fizeram? Eles negaram a encarnação de Jesus, eles falavam que Jesus não era humano. Porque como pode Deus se tornar homem? Como pode Deus assumir um corpo humano? Então, quando eles escutam falar da ressurreição, aí é que vem a resposta. Não, peraí. Isso aí, ressurreição? Não, isso não. Nós não acreditamos nisso. Então, a primeira reação é essa. De um povo que tem essa concepção teológica, que tem essa visão de corpo, né? Estão falando exatamente isso. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, então tem as respostas. Uns zombaram. Então a primeira reação é essa, que é uma rejeição escancarada e explícita. Toda brincadeira, toda chacota, todo menosprezo, todo desprezo à pregação do evangelho é rejeição. O segundo é algo que também é tido como rejeição, mas é muito mais perigoso e pode parecer mais gentil e educado. É uma forma mais educada de dizer não para Deus. No primeiro, está escancarado. Começam a zombar. No segundo, se fosse, a respeito disso, te ouviremos em outra ocasião. Não, deixa essa conversa para depois a gente conversa, tudo bem, ok, eu entendi o que você acredita, mas depois a gente fala sobre isso. É aquilo que nós chamamos do quê? De um adiamento, né? É protelar, é procrastinar, deixar para depois aquilo que era mais importante, mediante o que Paulo está falando, né? Nós muitas vezes somos assim nas nossas vidas, procrastinamos nas coisas, mas qual que é a coisa mais importante que você não pode procrastinar? É o seu arrependimento. Isso é o mais importante. É a sua decisão de olhar para Deus e crer nele e se arrepender dos seus pecados. O adiamento, as pessoas que ficam deixando para depois, ela é uma falta de desprezo e de entender a necessidade urgente de se arrepender dos nossos pecados. E muitas vezes nós somos assim, né? Nós ficamos deixando para depois. Não, mas eu ainda tenho tantas coisas para viver na minha vida. Eu tenho tantos sonhos. Eu tenho tantos planos. Porque eu sou jovem ainda. Por que eu vou me dedicar ao Senhor? Talvez amanhã, talvez depois. Talvez quando eu estiver mais velho, né? Não, eu vou esperar mais um pouco. Eu ainda não vou me comprometer. Eu não vou fazer esse compromisso com Deus e nem com a igreja. Porque eu ainda tenho tantas coisas. As pessoas ainda hoje, elas ficam nesse auto-engano, elas ficam deixando para depois, para se comprometer com Cristo, né? Então é isso, a reação de desprezo, ela é também uma rejeição. E por último, nós temos aqueles que creram. Veja o texto, vai dizer no verso 33,
Diz assim, ó, a esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Acabou o sermão, né? Paulo então vai embora. Provavelmente ele continua pregando e falando, mas Lucas faz aqui o seu resumo e diz então assim: houve, porém, diante da sua pregação, alguns homens que se juntaram a ele, ou seja, aqueles que se converteram, aqueles que creram na sua mensagem. Então Lucas cita aqui alguns, ele diz assim, entre eles estava Dionísio, o Areopagita. Então esse homem, ele é um membro importante, né, da cúpula, das autoridades do Areópago, daqueles que julgavam casos, que determinavam coisas. Então ele era uma autoridade importante. Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, que é um livro que você acha baratinho na Amazon, por R$30, ele é um historiador do quarto século, ele conta sobre várias coisas dos primeiros séculos ali. E no seu livro, no capítulo 4, ele cita Dionísio. Ele fala que Dionísio, ele foi o primeiro presbítero de Atenas. Olha só, ele era um areopagita e ele se tornou o quê? Um presbítero em Atenas. E também diz que ele foi o primeiro mártir em Atenas, que ele foi o primeiro a morrer pelo evangelho em Atenas. Imagina ele pregando o evangelho ali com os deuses, os caras falaram, não, vamos julgar esse cara e vamos matar ele. Ele era uma autoridade e ele, por causa da conversão, ele se tornou um líder nessa nascente igreja que nós não ouvimos falar mais nada dela. Mais nada, não tem mais nenhum relato sobre Atenas, né? Pensa, uma igreja em Atenas, nós ouvimos de Coríntios, que é o próximo capítulo. Né? Coríntios proliferou a igreja, Paulo escreve cartas. Atenas nós não ouvimos, fica a nossa curiosidade, né? O que aconteceu com a igreja de Atenas? Mas então ele cita Dionísio, e depois ele cita Dâmaris. Provavelmente ela era uma mulher nobre, conhecida por muitos, ou ela veio a se tornar, uma vez que Lucas escreve posteriormente, alguém conhecida na igreja. Por isso ele cita. E também ele diz de maneira mais genérica, que com eles mais algumas pessoas se converteram. Então mostrando que o período de Paulo em Atenas, ele não foi infrutífero. Ele teve frutos, né? E mesmo se não tivesse conversões, o que Deus requer de nós? Fidelidade, pregação. A conversão cabe a ele. Então, algumas aplicações. Primeiro, aplicações finais. Primeira coisa, examine a sua fé, se realmente você é um arrependido. Você já atendeu a notificação de Deus? Porque Deus não apenas já notificou você algumas vezes, mas Ele notifica hoje, que você se arrependa dos seus pecados. Você é alguém que já se arrependeu dos seus pecados? Você é alguém que já entregou a sua vida para Cristo? Você se rendeu a Ele completa e totalmente? Se não, hoje é o dia de você fazer isso. Lembra? Mas agora, Ele ordena. É agora. Não deixe para depois. Não cometa o segundo erro dos ouvintes aqui. Não adie mais essa decisão. Não adie mais. Entregue sua vida para Cristo. Em segundo lugar, nós aprendemos quão terrível é a idolatria para Deus. Irmãos, há muitos pecados que Deus odeia nas Escrituras, mas há alguns que Ele abomina. Existem alguns pecados que Deus odeia mais do que outros. Você provavelmente já ouviu aquela frase assim, não existe pecadinho e pecadão. Existe sim, e a Bíblia fala que existem pecados que são maiores do que outros. Existem. Há muitos textos que mostram isso. E a idolatria, ela é um pecado gravíssimo. É um dos pecados que Deus abomina, né? Então, imagina só, a idolatria é a perversão sobre quem Deus é. É nutrir pensamentos, é espalhar coisas sobre Deus que não é verdade. É tentar adorar a Deus de uma maneira que Ele não quer ser adorado, né? Você já ouviu alguma coisa assim, ó, falaram que você disse isso, ou falaram que você é aquilo? Se tem uma coisa que é terrível, que mexe com a nossa cabeça, alguns são assim, né? Depende da personalidade. É você saber que alguém pensa uma coisa sobre você que você não acha que é verdade. Aí você fica, que absurdo, pensar isso de mim, pensar isso, eu não sou assim, ou eu não fiz isso, eu não falei aquilo. Uma das piores coisas que tem. Algumas pessoas ficam perturbadas com a própria ideia de que as pessoas têm uma visão errada sobre elas. Ah, mas o que vão pensar de mim? Então, Deus, a idolatria é exatamente isso que causa em Deus. É você pensar coisas sobre Deus que não é verdade. É você nutrir ideias, pensamentos, práticas, no nome de Deus, que Deus não disse que é e que Ele não se revelou. Isso causa em Deus
num bom sentido da palavra, sofrimento. Deus odeia a idolatria, Ele abomina. Ele muitas vezes mandou profetas e profetas para falar com o povo dele, justamente por causa dos pecados de idolatria que foram reiteradamente praticados ao longo da história do povo de Deus. Portanto, a idolatria é terrível, nós devemos tomar cuidado, uma vez que ela não é uma coisa escancarada, mas ela é sutil. É nós cultivarmos coisas no lugar de Deus, cultivarmos pensamentos de Deus que não são verdade, é manipularmos sobre quem Deus é para fazermos as nossas próprias decisões, são todas essas coisas. Nós aprendemos, irmãos, em terceiro lugar, a necessidade então que nós temos da pregação da palavra e a iluminação. Sim, absolutamente sim, ninguém pode chegar à verdade de Deus se não for através da pregação da palavra. Até esse momento Paulo diz, vocês estavam como cegos, tateando, procurando a Deus, mas não podiam encontrar. É somente através da pregação da palavra que as pessoas podem ter um conhecimento real sobre quem Deus é. Por isso a Bíblia é necessária, porque é só na Escritura que Deus se revela como Ele de fato é, de maneira segura. Ele se revela na criação, mas a criação é insuficiente para salvar. Ela mostra o poder de Deus, ela mostra a bondade de Deus, mas a criação não diz assim, Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados. É só a Escritura que diz isso. Por isso ela é necessária. A igreja, nós, o povo de Deus, nós em quarto lugar, então a mensagem da igreja para o mundo, ela deve ser completa e não fragmentada, porque a mensagem do arrependimento, ela não é só uma coisa que nós pregamos a nós mesmos na igreja domingo após domingo, ela é aquilo que Deus nos mandou fazer para o mundo, ela mandou nós dizermos para o mundo, se arrependam, mas nós não podemos pregar uma mensagem incompleta. Nós aprendemos literalmente com esse sermão de Paulo, que nós não podemos pregar um evangelho de Jesus sem a doutrina de Deus, sem falar dos seus atributos. Nós não podemos pregar uma cruz sem falar da criação. Nós não podemos pregar salvação sem falar de juízo. O mundo precisa ouvir o evangelho completo revelado nas Escrituras. Ele precisa ouvir todas essas coisas. Ele precisa ouvir sobre salvação, mas ele também precisa ouvir sobre juízo. Ele precisa ouvir que Deus vai julgar o mundo, mas ele também precisa ouvir que há uma escapatória, e é por meio de Cristo, e o arrependimento e a fé genuína em Jesus que as pessoas podem escapar do juízo de Deus. Quando nós olhamos então por último, sobre Cristo, como que nós podemos encontrar Cristo nesse sermão? Em primeiro lugar, nós podemos encontrar Jesus nesse texto de Lucas, registrando o sermão de Paulo, através do ensino de Cristo em primeiro lugar. O que Paulo faz aqui está completamente de acordo com o ensino de Jesus. O que Jesus fazia no seu ministério? Ele saía pregando arrependimento, denunciando pecados, falando para as pessoas, olha, o juízo está próximo. Irmão, Jesus falou mais de inferno do que de céu, ao longo do seu ministério. Mais de inferno do que de céu. Então veja, ele saiu o tempo todo anunciando arrependimento. Então é isso que Paulo está fazendo, e é isso que nós somos chamados a fazer. Nós não podemos fazer o quê? A nossa arte, a nossa imaginação. Deus não chamou a gente para mudar, inovar. Deus chamou a gente para ficar na linha, pregando o arrependimento, anunciando as verdades básicas, simples, que salvam e convertem as pessoas. A pessoa de Cristo, quando nós olhamos para a pessoa de Cristo nesse texto, Cristo ele é revelado para nós, tanto como um Salvador, como também como um juiz glorioso. Ele não é somente o servo humilhado, sofredor, mas ele é o Deus exaltado que haverá de julgar todo mundo. Cristo é revelado assim como sua pessoa, E por último, nós temos sobre a obra de Cristo como nosso único mediador. Você provavelmente já ouviu aquelas expressões, Todos os caminhos levam a Deus. Paulo discorda disso. Na verdade, a Bíblia discorda disso, o cristianismo discorda disso. Olha o que Sproul fala sobre essa frase. Sproul, no seu comentário sobre esse capítulo. Ele diz assim, se todos os caminhos levam a Deus, se isso for verdade, então o que a Bíblia ensina é falso.
Porque se todas as religiões elas são igualmente boas, então uma se destaca como terrivelmente má, e essa é o cristianismo, porque o cristianismo não tem tempo para pluralismo, ele vê apenas um caminho, né? Parece até arrogância, mas o que a Escritura fala é assim, ó, só existe uma religião verdadeira, é aquela que crê em Jesus Cristo. É a salvação pela graça, e todas as outras religiões, elas conduzem para a perdição. É isso que a Bíblia ensina. Né? Então, nós anunciamos a Escritura mostrando essa verdade, que só há um caminho para ser salvo, e esse caminho se chama Jesus Cristo, é se arrependendo dos nossos pecados. Então, quando nós olhamos para esse texto, é isso que nós vemos, Deus está chamando todos nós ao arrependimento, é um chamado universal, urgente, a todos os homens, como único meio de fugir da ira vindoura que está prestes a vir, que tem um dia marcado, que é iminente, né? Então é isso que esse texto nos ensina. Então preste atenção, você que me ouve. A notificação de Deus foi emitida. Ele já comunicou. As razões para você obedecer essa notificação, elas foram apresentadas. Mas e agora? Agora é você e Deus. Agora resta a sua resposta. E essa resposta, ninguém pode produzir no seu coração, a não ser você, juntamente com o Senhor, na dependência dEle, pode respondê-la adequadamente.